Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um cafezinho espiritual e eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. Pega seu cafezinho, vamos meditar, o meu tá aqui. E bora lá! Hoje a gente vai falar sobre cristianismo apodrecido. Mas desde que forte isso, mas é isso mesmo. Você acha que uma vida cristã apodrecida agrada a Deus? Mas muitas vezes a gente não vive isso. Você acha que você não? Você acha que você escapa? Então, coloca aí para mim sua opinião. Você já percebeu que o ser humano tem uma capacidade perigosa de se acostumar com o que está errado? Muitas vezes a gente sabe que o pecado é pecado, mas estamos lá pecando. Por quê? Porque a gente se acostuma. Eu estava falando esses dias com os jovens como que era na minha época, por exemplo, quando tinha comerciais de roupas íntimas. Jamais tinha uma mulher pelada no outdoor só de calcinha e sutiã. Não tinha. Não tinha sensualidade, não é? A gente via lá na revistinha das mulheradas que vendia em casa sem foto de mulher. Agora não, tudo sensualiza, é muito diferente, né? E agora não escandaliza mais a gente. Antigamente, quando eu via os primeiros outdoors que tinham mulheres assim, eu ficava, meu Deus, ninguém tá vendo isso? Ninguém vai fazer nada, eu pensava, né? Que absurdo. Depois começou novelas, era cenas de beijo no máximo, um abraço, depois começou a tirar a roupa e agora é praticamente sexo explícito na TV. Ah, 3 horas da tarde você liga lá e você tá vendo a novela com cenas de sexo e as crianças na sala e é normal. Eu achava um absurdo na época da banheira do Gugu, toda a família assistindo aquilo e eu ficava pensando, como que pode? Eu sentindo vergonha, ninguém sente vergonha, e hoje em dia menos ainda, né? Agora são essas músicas de funks que falam de sexo explícito e as pessoas agem como se nada tivesse acontecendo. Exatamente porque o ser humano tem essa capacidade de se acostumar com o podre. E é isso mesmo, né? Quando o Senhor nos dá aquele exemplo do filho pródigo que desejou até comer as bolotas dos porcos para matar a sua fome, é isso o ser humano sem Deus. A gente vai para essa podridão, tem que se arrepender e voltar logo. Então você já percebeu que você tem, nós temos essa capacidade. Aquilo que antes incomodava, para de incomodar, aquele pecado que acusava, para. E pior que muitas vezes isso acontece dentro da nossa vida espiritual, que o pecado já não nos faz tão mal. E a Bíblia fala sobre um estado chamado mornidão espiritual, uma vida que não está completamente longe de Deus, né? Mas que também não está realmente comprometida, tá? Não deixa a vida me levar. Vida leva. Eu tá igual o pagodinho lá do cantor que eu não lembro o nome. Zeca Pagodinho, lembrei. Isso é muito perigoso por questão, porque o Senhor nos diz que isso nos levará à morte espiritual. Quando algo podre, apodrece, no começo tira muito forte, né? Aquela carniça que você passa perto. Eu já vomito, misericórdia. Se passar perto de uma carniça, não posso respirar. Mas com o tempo, se você ficar, você acostuma. Uma vez eu vi uma palestra e o palestrante falava assim: é tão estranho como o ser humano se acostuma que em São Paulo, né? Que agora tem todos os rios poluídos que passam por dentro de São Paulo, é uma caatinga, né? Aqueles esgotos, principalmente ali do Tietê, Pinheiros, e aí as pessoas saem para viajar e ele saiu para viajar. E ele fala que quando ele estava retornando e sentiu o cheiro daquela região, ele falou: graças a Deus cheguei em casa. Olha como o ser humano acostuma com a condição. Achei engraçado, mas se a gente parar para pensar, é triste demais, né? A gente acostumar com podre, com o fedor daquele lugar, com aquele horror. Eu fui para São Paulo numa conferência bíblica com o Rodrigo. E a gente resolveu dormir lá, que eram 2 dias. Então a gente tem um título de que a gente comprou, que a gente pode dormir em alguns hotéis, tem desconto e tal, escolhemos um lugar. Mas, gente, era perto do Rio Tietê. E era calor, tava muito, muito tempo sem chover. Então não era só o fedor, tava um negócio assim. Eu falei, nossa, eu nunca vi São Paulo tão fedido. Já era, mas tá dobro. E aí ele falou, é por causa do calor, não chove, tá esse mormaço assim.
Enfim, eu não consegui dormir, eu passei a noite acordada por causa do fedor. Quase que a gente veio embora e perdeu outro dia, mas fiquei firme que eu queria estudar. Mas horrível, né? E o pessoal de lá não sente tanto, já acostumou. Então, assim, realmente a gente tem essa propensão de se acostumar com o que é ruim, do mal, né? Quem está ali nessa condição, assim, é pecado, no início gera culpa, depois vira justificativa, por fim é só um pecadinho e depois já nem acusa mais, né? Já faz parte de você. Sansão, o homem cabeludo e forte da Bíblia, é um exemplo claro disso. Ele não caiu de uma vez, ele foi cedendo aos poucos, brincando com o erro, né? Até que aconteceu que ele perdeu o controle total e toda a sua sensibilidade espiritual, já não escutava Deus. E o mais assustador não é que foi do nada, né? Ele não percebeu que Deus não estava mais com ele, porque ele ficou tanto tempo no pecado que cauterizou. Ele ficou tanto tempo sem colocar Deus em primeiro lugar que ele já não sentia mais a diferença de ter ou não ter Deus. Isso pode acontecer com a gente quando a nossa vida não é santificada de verdade, quando a nossa busca é superficial. Vou fazer só o que eu gosto, igual a gente viu no outro cafezinho aí. Vou fazer só o que não me custa muito, né? Então, muitas pessoas vivem de aparência, uma fé de aparência. O coração realmente não tá ali, tá numa obrigação, o coração tá distante. Os hábitos, né, que desagradam a Deus não incomodam mais, tá tudo bem. Eu preciso de alguma coisa pra mim, muitas vezes é desculpa, né? E sabe o que é mais sério? Deixa de ser um erro. Você se acostuma com ele. E aí não vê que Deus está se distanciando de você. E Deus não te chamou para viver um mais ou menos. Ele te chamou para viver uma vida de decisão, uma vida de entrega, de posicionamento cristão. Tô falando muito sobre isso, né? Não importa o posicionamento do mundo, importa o posicionamento cristão. Isso que vai nos levar para o céu, né? E hoje é dia de te perguntar. Vou deixar aqui 2 perguntinhas para você, mas eu quero que você reflita mesmo. Não fala assim, esse café não é para mim, comigo tá tudo bem. Não, reflita de verdade. O que na sua vida já está normal, mas você sabe que desagrada a Deus? Olha, gravando esse café, esse é o segundo que eu tô tentando aqui. Eu já chorei. Eu comecei a pensar, mas no fundo de mim, já tenho 2 coisas aqui para corrigir, mas agora, enquanto eu tô falando com você, tô quase chorando de novo. O Senhor, Ele é maravilhoso porque Ele fala, mas Sua palavra fala mesmo. E a gente precisa se corrigir diante de Deus, porque é sério, eu tô aqui com um sorriso, sendo simpática para você, mas tem muito cristão morrendo, perdendo a sua fé. Porque deixa o pecado ir entrando e baixa a guarda, e quando vê não consegue voltar, às vezes nem consegue mais voltar. E se perde a salvação, e não vai ter Deus eternamente, a gente não vai estar lá junto. Então, gente, é sério isso. Não tenha uma vida cristã apodrecida. Tenha uma vida de fé, de verdade, uma vida que realmente agrada a Deus. Aonde você está acomodada? Qual a área da sua vida que você pode melhorar? Eu posso visitar mais as irmãs, com certeza. Eu vou melhorar isso. Eu posso parar de dar a desculpa que eu tenho que trabalhar e não fazer as coisas para Deus. Eu posso tirar isso. Eu posso parar de dar desculpa de que, mas eu tenho enfermidade. Gente, hoje em dia todo mundo tem alguma, né? Mesmo assim, você pode pegar a sua câmera aí, e fazer um devocional. Você pode mandar uma mensagem aí para uma mais jovem que precisa de ajuda. Você pode incentivar uma irmã a perseverar na fé. Você pode participar dos conteúdos dos irmãos online, que tem um monte das igrejas de Cristo aí, nível Brasil, né? Então, se dirija a Deus com o coração arrependido, que Ele vai confrontar mesmo o seu coração. Fizemos um cafezinho aí, né? Deus confronta, não conforta. Ele quer que você seja melhor. E entrega para Ele essas coisas erradas, essa mornidão, porque Ele não quer vomitar você da boca dele. O crente morno, Deus vomita. Ele quer você eternamente, né? Ele quer você para sempre. E ainda dá tempo de recomeçar. O bom de servir o Senhor é que quando o arrependimento é genuíno, Ele abre os braços, como o pai abriu quando o filho pródigo voltou. Ele te põe uma capa, te dá um abraço, faz festa para você. Então para de ficar com frescura, porque você ainda não entendeu o Deus que você tem, esse amor tão gigante, tão maravilhoso por você. Para de ficar
como se fosse qualquer coisinha, porque é o amor de Deus eterno por você, uma eternidade com Jesus, não é qualquer coisinha, então não viva de qualquer jeito, né? Ainda dá tempo de começar, de recomeçar, dá tempo de limpar o que foi contaminado, abre esse coração peludo para Deus entrar, se rasga para Deus, para Ele te restaurar, te limpar de verdade, passar cândida aí dentro desse coração. E Deus não te chamou para viver no podre, né? Ele te chamou para viver no propósito. E te chamou para ser filha do rei. E você tá querendo viver nas bolotas dos porcos. Não, faz isso com você não. Tá bom? E aí, de sempre, né? Se esse cafezinho falou com você, curte, comenta, compartilha e ora comigo. Senhor Deus, Pai amado e bendito, obrigado por esse cafezinho, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu amor que nos limpa, nos transforma. Ah, Pai, não queremos ser apodrecidos, não queremos viver de fachada, não queremos viver uma mentira, um faz de conta que é só para massagear o nosso ego, que é para camuflar os nossos podres. Nós queremos ser cristãos de verdade, Pai. Nos limpa, por favor, Senhor, nos usa, Pai. Nos ajuda a completar a nossa missão, te servindo realmente, Senhor, com toda a nossa fé, entendimento, espírito, corpo e coração, ó Pai, para parecermos cada vez mais com Jesus e não com esse mundo podre, Pai. E é em nome dele que nós te pedimos nessa manhã, agradecidas pela tua palavra e pelo teu amor. Amém. Um beijo, meninas. Até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.